Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa aula para o preparatório do exame do Conselho Federal de Contabilidade para você que quer se tornar um profissional da contabilidade, um contador. Eu sou o professor Emerson, sou professor da faculdade FIPECAF, dou aula na graduação, nos cursos de pós-graduação e MBA. Sou consultor independente, escritor, tenho 5 livros publicados, sou colunista de rádio. Meu trabalho todo está na O Inédito Viável, que é um canal do YouTube e o meu próprio portal, onde mostro todo o meu trabalho. Sou vice-presidente de capital humano da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e, através desta instituição, também participo da Comissão de Educação Continuada do Conselho Regional de São Paulo, Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, que avalia, né, os conteúdos para os 40 pontos que o profissional de contabilidade precisa ter para manter o seu registro ativo, né? A educação continuada que todos nós precisamos manter aí todos os anos para garantir a nossa, de fato, atualização profissional, conhecimento, reciclagem do conhecimento, enfim. E também, claro, o networking. E como executivo, eu estou fora do mundo corporativo há 7 anos, mais ou menos, mas eu fui diretor de contabilidade do grupo Carrefour, fui gerente geral de contabilidade do grupo Siemens e outras organizações, tenho uma atuação de mais de 22 anos no mundo da contabilidade e hoje somente leciono o tema da contabilidade e, eventualmente, alguma consultoria pontual. Bom, esta aula aqui nós vamos tratar o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre normas, princípios e um pouco da teoria da contabilidade que vem caindo aí no exame de suficiência anualmente, né? As duas provas que existem ao longo do ano. O que eu sempre tenho recomendado para as pessoas que vão prestar esse exame? Não há como fugir de você ler a lei 6.404, que é a nossa lei das SAs, e também a 11.638, que é a lei que introduz o IFRS no Brasil e faz modificações substantivas na lei 6.404. Então, não há como você fugir disso, né? Quando a gente fala sobre teoria da contabilidade, embora é claro que a gente vai estudar a história da contabilidade, tudo isso, mas se você estiver muito bem preparado a partir da própria legislação, a chance de você ser aprovado e conseguir a nota, ela é certamente muito maior, porque não é raro você ver, por exemplo, questões citando artigos da lei. Então, olha, segundo o artigo tal, né, as contas são classificadas na ordem assim. Ou quando você fala, por exemplo, de transações de capital, quando você fala de empresas controladas, coligadas, equivalência patrimonial, elementos desse tipo, né? Até mesmo quando você fala de estoques, não é raro você ver perguntas citando artigos da legislação. Então, é muito importante que você tenha essas duas leis bem lidas. Como literatura adicional, eu recomendo, claro, o Manual de Contabilidade das Sociedades e Corporações, que é o que a turma chama de FIPECAF, que é o nosso manual brasileiro de contabilidade. Então, é óbvio, né, que é um livro bastante extenso, que é, claro, também uma interpretação da legislação da 6.404, mas tem muitos exemplos, coisas que quando você lê a lei pura, o texto, né, a lei seca, você não enxerga muitas vezes a possibilidade de construir alguns exemplos na sua cabeça. E o manual vai facilitar nesse sentido. E, recentemente, eu li 2 obras que achei bem interessante, tem uma linguagem fácil, tranquila, que é 2 livros de teoria da contabilidade, que você visualiza aqui no slide, e que são livros que ajudam a gente a entender a história da contabilidade, os movimentos da história norte-americana e a história da escola italiana, a influência que isso tem na nossa contabilidade brasileira, ou mesmo nas normas internacionais, porque não é raro também você ver questões do tipo, quais as diferenças entre a escola norte-americana e a escola italiana, ou a influência da escola italiana na contabilidade brasileira, enfim, tem questões que aparecem nesse sentido, tanto do ponto de vista de você classificar a contabilidade como uma ciência social, e aí esses livros nos ajudam a ter essa clareza, quanto questões mais históricas em relação à contabilidade. Então, teoria, normas e princípios, minha recomendação para você é dar uma lida
nestes elementos que você visualiza aqui na tela, porque são muito importantes, são muito relevantes. Além, é claro, de te ajudar no dia a dia em questões que você tenha também para resolver a contabilidade. Um outro elemento que é muito importante você observar e estar bem preparado é o que traz a NBC-TG Estrutura Conceitual, que é o mesmo texto do CPC 00. Então, são documentos diferentes, mas com textos iguais, e que definem as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria, que são elementos também que caem no exame, tem questões específicas sobre isso. Por exemplo, você tem lá uma situação, e aí a pergunta qual característica qualitativa fundamental é relevante neste problema apresentado. Então, você está falando aí de relevância, materialidade e representação fidedigna. E quando você fala de características qualitativas de melhoria, aí você está falando de comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade, que são elementos que a gente precisa ter muito claro na hora de resolver um problema. E muitas vezes também, o que acontece? As pessoas falam assim, como é o exemplo, né, dos princípios de contabilidade. Aqui, inclusive, eu estou mostrando para vocês o site do Conselho Federal de Contabilidade, cfc.org.br/legislação/. Se você clicar ali em legislação, você vai ver que tem todo, né, o arcabouço aí de normas e regras e tal, e é muito importante também dar uma olhada, porque às vezes tem atualizações, e a gente viu esse conteúdo lá atrás, na faculdade, e agora ele foi atualizado, então é importante dar essa olhada, né? Porque eu falava sobre a questão das características qualitativas fundamentais, que muita gente entende que por conta dessas características, os princípios de contabilidade, eles deixaram de existir. Mas não, embora a resolução do CFC, a 750 de 93, ela tenha sido revogada, não necessariamente os princípios de contabilidade foram exterminados, eles estão presentes ao longo dos textos do próprio CPC 00, da norma brasileira, né, de estrutura conceitual, que vai tratar das características qualitativas, tanto fundamentais quanto de melhoria. Por exemplo, quando você fala em representação fidedigna, não há como você fugir da questão, por exemplo, do princípio de prudência, porque em certas situações, a melhor representação para que ela seja fidedigna de uma demonstração financeira é você acatando o princípio da prudência. E aí, os demais, entidade, continuidade, oportunidade, o registro pelo valor original, que aí vai ter muitas variações da mensuração daquele ativo, por exemplo, quando você fala de valor justo, quando você fala de custo histórico, né, custo corrente, custo de reposição, que são questões muito comuns que aparecem principalmente quando o tema é estoques, CPC 16, NBC-TG 16, que é a questão de você falar do valor realizável líquido. Então, esse conceito de valor realizável líquido tem a ver com valor justo, né? Tem a ver com a mensuração inicial, que é pelo registro, pelo valor original, enfim. Tem questões sempre que aparecem no exame e que relacionam o princípio da contabilidade com as normas aí da NBC-TG, que tem os mesmos textos dos CPCs. Princípio de competência e prudência que já falamos. Eu trouxe aqui uma aplicação prática, um exercício que é bem interessante porque ele carrega muitos desses conceitos na própria aplicação aqui do exercício. Então, vamos ver esse caso. De acordo com a NBC-TG 01R4, certo? Revisão 4, agora já está na quarta revisão essa norma, e essa norma é exatamente igual ao texto do CPC 01, certo? Então, tanto as normas quanto os CPCs têm a mesma numeração. A companhia GIF SA possui em seu ativo imobilizado uma máquina que, com o passar do tempo, verificou-se perda do valor de mercado e também de desempenho econômico. Diante disso, decidiu-se calcular o valor da possível redução ao valor recuperável desse ativo, de acordo com os dados a seguir. E aí ele traz o valor contábil, o valor em uso, o valor justo, gastos para colocar a máquina à venda e faz a seguinte pergunta. Nesse contexto, a perda por desvalorização a ser reconhecida é de 4 opções. Isso é importante, são sempre 4 opções, né? A, B, C, D.
Então, qual é a resposta aqui? Mas antes da gente pensar a resposta que a gente precisa dar para este problema, eu queria ressaltar, olha a quantidade de elementos que aparecem nesta aplicação prática. Quando nós falamos de NBCTG01, que é o mesmo caso do CPC00, mas ela traz elementos, por exemplo, né, de definição do ativo, valor de mercado, desempenho econômico, valor contábil, valor em uso, valor justo, ou seja, são todos elementos que aparecem na NBCTG 01 ou CPC 01, mas que também aparecem lá na NBCTG estrutura conceitual e no CPC 00, que são os mesmos textos, correto? Porque lá você vai encontrar, por exemplo, a definição de ativo, a definição do que é valor justo, elementos que você precisa ter muito claro para poder conseguir resolver esta questão. Ele fala também, olha só, o CPC 27 é o que vai definir imobilizado, o que é caracterizado como ativo imobilizado, né? O que é um ativo? A gente encontra a definição no CPC 00. É aquilo que eu tenho a expectativa da geração do benefício econômico futuro. Isso é o ativo. Mas o que define o fato dele ser imobilizado? Isso vai estar lá no CPC 27, que é a questão de vida útil acima de um exercício, certo? E a característica, né, de ser alguma coisa que vai te trazer benefício econômico futuro, não apenas para um exercício, e, portanto, precisa ser depreciado, amortizado, certo? Ou exaurido, a depender do tipo de ativo. Então, quer dizer, são elementos que eu preciso trazer de conceitos que estão espalhados em outros CPCs. Assim como, por exemplo, quando eu falo de o valor justo da máquina. O que é o valor justo? Eu vou encontrar essa definição muito claramente também no CPC 00, mas originalmente lá no CPC 46, que é o CPC que trata, né, ou NBCTG 46, que trata de valor justo. E por que a gente precisa conhecer esses conceitos? Além do que, olha aí as características qualitativas fundamentais, porque o fato de se eu não fizer o impairment aqui, ou a redução ao valor recuperável, o nome em português, o que vai acontecer com a minha demonstração? Se ela precisa ser feita e eu não faço, eu estou deixando de ter uma representação fidedigna da minha demonstração, uma característica qualitativa fundamental. E, no momento em que eu detecto que a máquina perdeu o seu valor de mercado e também o seu desempenho econômico, por que eu preciso fazer o teste do impairment? Né? Que o CPC 27 diz o seguinte, quando há indicativo por imobilizado, ele precisa ser testado por impairment. Né? Diferente do ativo intangível com vida útil indefinida, por exemplo, como o ágio, que você obrigatoriamente tem que testar todos os anos. Aqui não. Isso aqui é imobilizado. Portanto, eu só testo se tiver evidência. E evidência aconteceu. Eu tenho que testar. Por quê? Característica qualitativa de melhoria. Tempestividade. Preciso fazer no tempo em que detecto que a coisa aconteceu, certo? Então, tempestividade, representação fidedigna, valor justo, o valor contábil. O que é o valor contábil? Está lá no CPC 27, que é o valor histórico, registro, né, pela mensuração original, que a gente enxerga aqui num dos princípios contábeis, registro pelo valor original, acrescido do quê? Da depreciação. Isso é o valor contábil, certo? Valor contábil líquido. Então, é um conceito que já inclui neste número a própria depreciação. Então, o porquê de fazer o registro, né, a redução do valor recuperável, ou o impairment, como você queira chamar. Porque se eu não fizer, eu estou desprezando o princípio da prudência. Por quê? Eu estarei com um ativo com valor superior à sua recuperabilidade. E aí eu perco o conceito de ativo, que é um investimento que eu faço com a expectativa da geração do benefício econômico futuro. Ele não vai se realizar. Esse benefício econômico futuro não irá mais se realizar, porque o valor dele está excedido em relação ao valor do mercado, por exemplo. Então, princípio da prudência na prática sendo aplicado. Qual é a resolução deste exercício? Bom, valor contábil 425, valor em uso 414.800. Eu poderia fazer simplesmente esta conta? Não, porque eu preciso olhar entre o valor o preço líquido e o valor justo, certo? Que é o que diz a norma. Para fins de aplicação do impairment, deve-se utilizar o maior valor entre os dois. Ou seja, qual é o maior valor? O valor em uso ou o valor justo? Neste caso aqui, o maior valor seria o valor justo. Então,
poderia dizer que a resposta é fazer um impairment de 425 para 415, porque o maior dos dois valores em uso ou justo é o valor justo. Só que tem um detalhe. O valor justo, ele vai ser o preço líquido da venda a partir da negociação no mercado ativo, menos as despesas necessárias para a venda. Então, quando eu tenho que alocar também as despesas para concluir a venda, o que vai acontecer com este valor justo? Ele vai sair de 415, vai ter que ser deduzido 35 e vai para 380. Então, ele passa a ser menor do que o valor em uso. E o que é o valor em uso? É o valor dos fluxos de caixas futuros descontados ao valor presente. Então, essa máquina em produção, em uso, ela vai me gerar um valor justo de 414.800. 414.800 é maior do que 380. Portanto, o que a regra diz? O maior valor entre os dois, em uso ou o justo. Bom, neste caso, o justo passa a ser o valor em uso, portanto, eu tenho que fazer o impairment de 425, que é o valor contábil, para o 414.800, de modo que a resposta correta é a resposta B, 10.200. Eu quis trazer esse exemplo para você entender que apenas um exercício, ele carrega uma enormidade de conceitos que, quando muito claros, ajudam a gente a resolver de forma mais tranquila os exercícios. Bacana? Eu sou o professor Emerson e desejo a você boa sorte e bons estudos. Até o próximo encontro.